Olá, eu me chamo Helena Guedes da Rocha, sou acadêmica de medicina pela UFSPA e faço parte da Liga de Cardiologia da UFSPA e do ICEFUC. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre anatomia cardíaca e posição anatômica, sendo essa a segunda aula do nosso módulo 1 de anatomia cardíaca. O coração é um órgão que está localizado no tórax, mais especificamente em uma região central que a gente chama de mediastino. Essa região é dividida em mediastino superior e mediastino inferior, de forma que o coração se localiza no mediastino inferior. Esse, por sua vez, pode ser dividido em três diferentes: mediastino inferior anterior, mediastino inferior médio e mediastino inferior posterior. O coração está localizado no mediastino inferior médio. Além disso, o coração vai estar envolvido pelo pericárdio, que é aquela membrana fibrocerosa que vocês viram na primeira aula desse módulo. Além disso, o coração é um órgão que está localizado 2/3 à esquerda do plano mediano e 1/3 à direita, de forma que ele é um órgão localizado numa região mais central, mas um pouco mais para a esquerda. Além disso, o coração ele vai estar orientado em uma posição mais oblíqua, rotado 45 graus para a esquerda. Também é importante que a gente estabeleça algumas relações de sintopia por fins anatômicos. Então, a gente tem que saber que o coração está envolto pelo pericárdio, que ele tem relações com as pleuras parietais, né, com a parte mediastinal da pleura parietal, que ele está inferior a uma glândula que a gente conhece como timo, que ele tem relação com o arco da aorta, que vai passar superiormente ao coração, né? Também vai ter relação com as veias cavas inferior e superior, e relação com a traqueia, que vai passar meio posterior, assim, superior ao coração. Também é muito importante, agora falando mais sobre a anatomia do coração mesmo, saber que ele é dividido em 4 câmaras cardíacas, 2 átrios e 2 ventrículos. E por que isso é importante? O coração ele participa da circulação sistêmica e da circulação pulmonar, de forma que ele recebe o sangue pouco oxigenado vindo da circulação sistêmica, envia esse sangue para os pulmões, onde esse sangue vai ser oxigenado, esse sangue volta para o coração e aí esse sangue é enviado para a circulação sistêmica novamente. Então é muito importante que a gente tenha compartimentos bem separados no coração para que a gente possa ter estes sangues não oxigenados e oxigenado separados. E aí, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada um. Antes disso, é muito importante a gente saber que as paredes dessas câmaras, elas têm 3 camadas: o miocárdio, o endocárdio e o epicárdio. O endocárdio é a camada mais interna, então ela tá aqui representada para vocês. E ela é formada por endotélio e tecido conjuntivo. Em seguida, a gente tem o miocárdio, que é a camada a camada média, né, dessas paredes. E ela é formada pelo músculo cardíaco propriamente dito. E por último, a gente vai ter o epicárdio, que é uma camada composta pela lâmina visceral do pericárdio seroso. Agora vamos falar sobre cada uma das câmaras, então. O átrio direito é a câmara cardíaca onde vai chegar o sangue vindo da circulação sistêmica. Então, nela a gente vai ter a chegada das veias cavas, tanto da veia cava superior quanto da veia cava inferior. A gente também vai encontrar uma região chamada ósseo do seio coronário. Vocês vão ver na próxima aula que o coração também possui uma rede de vasos que o irriga. Então, a gente também precisa ter as veias e as artérias do coração, que são chamadas de veias e artérias coronárias. Então, aqui no ósseo do seio coronário, a gente vai ter a chegada do sangue vindo das veias coronárias, também aqui na mesma região do átrio direito. Além disso, também é legal a gente saber que a parede aqui da região do seio das veias cavas e do seio do ósseo coronário, ele tem uma parede lisa, enquanto que a parede anterior do átrio direito é mais rugosa. Opa, acho que é isso. A gente também tem o ventrículo direito, que então vai ser responsável por receber o sangue pouco oxigenado que chegou no átrio e enviar ele para os pulmões.
Então, a gente vai ter o tronco pulmonar saindo aqui do ventrículo direito, que vai levar até as veias, as artérias pulmonares que vão levar esse sangue para os pulmões. A gente também vai encontrar aqui músculos papilares, que eu vou explicar mais adiante o que são esses músculos, mas é legal vocês saberem que no ventrículo direito tem a presença deles, que eles estão aqui representadinhos, ó, esses músculos aqui. O átrio esquerdo, por sua vez, ele vai ser a câmara cardíaca que vai receber o sangue oxigenado vindo dos pulmões. Então, o que vai acontecer? O ventrículo direito vai bombear o sangue para os pulmões, onde esse sangue vai ser oxigenado, e ele vai voltar para o coração no átrio esquerdo. Então, aqui no átrio esquerdo, a gente vai encontrar a entrada, né, de 4 veias pulmonares, 2 vindas de cada um dos pulmões. O átrio esquerdo, ele tem paredes lisas, em sua maioria, e só aqui nessa regiãozinha que a gente chama de aurícula, que ele vai ter umas paredes rugosas. O ventrículo esquerdo, agora falando da última câmara cardíaca, vai ser a câmara que vai receber o sangue vindo do átrio esquerdo, ou seja, aquele sangue que veio oxigenado dos pulmões, e ele vai bombear este sangue para a circulação sistêmica, ou seja, ele vai bombear esse sangue para a aorta. Sendo assim, então, ele vai ter paredes muito mais espessas do que as outras câmaras cardíacas, porque ele precisa ter força suficiente para bombear sangue para o corpo inteiro. Então, ele vai ter mais músculo, um músculo mais hipertrofiado para que ele consiga bombear esse sangue, tá? É bem importante saberem que o ventrículo esquerdo tem paredes bem mais espessas. Além disso, ele também vai ter músculos papilares, que eu vou explicar mais adiante o que são. E ele vai ter uma regiãozinha que é indo em direção à aorta, que a gente chama de vestíbulo da aorta, e ele também vai ter o ósseo da aorta, onde a gente vai encontrar a válvula aórtica e a entrada para a aorta. Agora, falando um pouquinho mais sobre a divisão dessas câmaras cardíacas, eu falei para vocês no começo que era muito importante que essas câmaras fossem separadas entre si. E para isso a gente vai ter os septos interventricular e interatrial, que vão separar, respectivamente, os ventrículos um do outro e os átrios um do outro. E eles são membranáceos. E, além disso, a gente vai ter outra estrutura importantíssima na separação dessas cavidades, que são as válvulas. Agora, essa parte é bem importante da aula, tá? As válvulas, elas são estruturas que abrem e fecham dependendo do momento de contração em que o coração tá. Então, por exemplo, quando o sangue chega no átrio direito, vindo da circulação sistêmica, primeiro a gente precisa que o átrio se encha para que depois ele envie o sangue para o ventrículo. Então, no momento em que esse sangue está chegando, a gente precisa que a válvula esteja fechada, para que dê tempo de encher ali no átrio direito. No momento em que a gente vai passar todo esse sangue para o ventrículo, a gente precisa que a válvula se abra, para que o sangue passe do átrio para o ventrículo, no que a gente chama de diástole. Aí, quando a gente terminar de encher esse ventrículo com aquele sangue que entrou no átrio, a gente vai ter que mandar esse sangue para os pulmões, no caso do coração direito. E aí, para isso, a gente vai ter que fechar essa válvula para que o coração contraia e o sangue não volte. Então, as válvulas vão ter esse papel muito importante de impedir que o sangue volte, reflua para a câmara anterior e para que o enchimento, né, das câmaras aconteça da maneira correta. Então, como que funcionam essas válvulas? A pressão que vai ser exercida dentro das câmaras é que vai mandar se a válvula vai fechar ou vai abrir. Então, por exemplo, no momento da diástole, que é quando o átrio passa o seu sangue para o ventrículo, em ambos os lados do coração, no momento da diástole, a gente vai ter um enchimento bem grande de sangue nos átrios. Então, a gente vai precisar passar esse sangue para os ventrículos. E essa presença desse sangue nos átrios vai exercer uma pressão muito grande nos átrios, de forma que essa pressão vai acabar criando um gradiente que vai fazer com que a válvula se abra em direção ao ventrículo. Aí a gente vai ter o enchimento do ventrículo na diástole e em seguida a gente vai fazer a sístole. Para isso, a válvula vai fechar, também por causa de um gradiente de pressão, porque vai ter uma pressão bem aumentada no ventrículo e isso vai fazer com que a válvula se feche. Então, dessa forma,
quem controla o movimento das válvulas é o gradiente de pressão. Só que a gente também pode ver aqui que as válvulas, as válvulas no caso das atrioventriculares, elas têm uma estrutura que a gente chama de corda tendínea, que são essas cordinhas aqui branquinhas que vocês estão vendo. E essas cordas tendíneas estão ligadas a músculos papilares. E aí vocês podem pensar, então são os músculos papilares que abrem as válvulas cardíacas. Mas não. Quem abre e fecha essas válvulas é o gradiente de pressão. Só que esses músculos e essas cordas, eles têm uma importância para impedir que no momento em que a válvula se fecha, ela abra para cima. Então, por exemplo, no momento em que a gente tem a sístole, a gente precisa que as válvulas atrioventriculares estejam fechadas. Só que, no momento em que a válvula está aberta e fecha para a sístole. No momento em que a válvula se fecha, a gente não pode deixar que a válvula feche e abra para cima. Então, para isso, quando a válvula fechar por causa do gradiente de pressão, essas cordas tendíneas e esses músculos papilares vão segurar, impedindo o abaulamento da válvula. Então, essa é a importância dessas estruturas. Então, agora falando sobre as válvulas que a gente tem no coração, a gente tem válvulas de dois tipos. As válvulas atrioventriculares, que ficam entre os átrios e os ventrículos, entre o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. E as válvulas semilunares, que ficam entre os ventrículos e os vasos para os quais eles vão enviar o sangue. Então, por exemplo, no caso do ventrículo direito, a válvula vai ficar entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar. E no caso do ventrículo esquerdo, vai ficar entre o ventrículo esquerdo e a aorta. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas válvulas, tá? As válvulas, elas são compostas por válvulas, tá? Então a gente fala que é a válvula cardíaca e cada partezinha dela é uma válvula. A gente tem duas válvulas atrioventriculares e duas válvulas semilunares. Quando as atrioventriculares estão abertas, as semilunares estão fechadas. Quando as semilunares estão fechadas, as atrioventriculares estão abertas e assim vai. Agora falando então da primeira válvula, que é a válvula tricúspide, ela vai ficar localizada entre o átrio direito e o ventrículo direito. Essa válvula, como o próprio nome já diz, ela é tricúspide. Ela tem 3 folhetos, ou seja, 3 válvulas, tá? Por isso que a gente chama de tricúspide. E ela vai, então, impedir que a gente tenha um refluxo de sangue pro átrio, no momento em que a gente tiver a sístole cardíaca, porque ela vai se fechar, vai acontecer a sístole, e ela não vai deixar que o sangue volte aqui pro átrio. E basicamente é o que vocês precisam saber sobre essa válvula. A gente também vai ter a válvula mitral, que é uma das válvulas, assim, que é mais comum a gente encontrar problema. E a válvula mitral, ela fica entre o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. E ela também é conhecida como válvula bicúspide, porque ela possui apenas 2 folhetos, ou seja, 2 válvulas. E ela funciona mais ou menos com o mesmo mecanismo da válvula tricúspide. Ela vai estar fechada na sístole e aberta na diástole, tá? Agora falando sobre as válvulas semilunares, a gente tem 2. A da aorta e a do tronco pulmonar. A da aorta vai ficar entre o ventrículo esquerdo e a aorta. E a do tronco pulmonar entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar. E aí, elas também funcionam com gradiente de pressão. Então, elas se abrem e se fecham de acordo com o gradiente de pressão. E elas se chamam de semilunares porque as válvulas dessas válvulas, elas têm esse formatinho mais côncavo. E por isso a gente chama de semilunar. E aqui na válvula da aorta, uma curiosidade interessante é que aqui nelas a gente vai encontrar os ósseos das artérias coronárias, tanto da direita quanto da esquerda. A gente também tem a válvula do tronco pulmonar, que é uma válvula também composta por válvulas semilunares. E ela vai estar entre o ventrículo direito, como eu comentei, e o tronco pulmonar. E ela também funciona com um gradiente de pressão. Agora, então, uma vista anterior do coração, só para vocês terem uma noção de como é que a gente vai encontrar essas câmaras no coração. A câmara que vai ficar mais anterior, né, é o ventrículo direito. Então, a gente pode visualizar ele aqui. Aqui a gente vai poder visualizar
ventrículo esquerdo. Uma coisa bem interessante que eu não falei ainda é que essa porçãozinha aqui do coração a gente chama de ápice e essa porção aqui a gente chama de base do coração, tá? Só para você saber. E aqui a gente vai ter o átrio direito e o átrio esquerdo a gente não vai conseguir visualizar muito bem numa vista anterior, porque ele vai estar lá mais posteriorzinho, tá? Agora, então, só fazendo uma relação com a clínica, uma coisa bem comum na prática da cardiologia é encontrar valvopatias, que são defeitos valvares. Dentre esses defeitos, a gente pode citar dois tipos de defeitos principais, que são a estenose e a insuficiência valvar. Na estenose, a gente vai ter uma leve calcificação da válvula, que vai fazer com que ela não consiga se abrir muito bem. E aí a gente vai dizer que essa válvula está estenosada. E no caso da insuficiência valvar, ao invés de não conseguir se abrir muito bem, a válvula não consegue fechar muito bem. E que tipo de implicações isso pode ter? Vamos pensar, por exemplo, na estenose mitral, ou seja, na estenose da válvula mitral, que é aquela que eu falei para vocês, que fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tá? A válvula mitral, se tiver uma estenose, como eu disse, não vai conseguir abrir muito bem. E isso vai fazer com que em que momento que a gente precisa que a válvula se abra? No momento em que a gente tem a diástole, que a gente precisa que o sangue passe do átrio para o ventrículo, no enchimento dos ventrículos. Se essa válvula não consegue se abrir muito bem, a gente vai ter dificuldade para encher esses ventrículos e a gente vai ter um acúmulo de sangue aqui no átrio esquerdo, aumentando a pressão do átrio. Isso pode até causar hipertrofia atrial esquerda, pode levar a um quadro de insuficiência cardíaca direita por aumento de pressão pulmonar, então é uma coisa que vai acarretando vários outros problemas no coração. Além disso, a gente também vai ter insuficiência, como eu falei para vocês. E aí agora vamos pensar numa insuficiência mitral. O que aconteceria? A insuficiência, como eu disse para vocês, é quando a válvula não fecha de maneira muito adequada. Como é que a gente precisa que a válvula se feche? Na sístole. Então, se a gente tiver uma insuficiência mitral, no momento da sístole a gente vai ter sangue voltando para o átrio. Só que, na verdade, no momento da sístole a gente quer que o sangue aqui do ventrículo esquerdo vá para a aorta. E se a gente deixar isso aqui abertinho, a gente vai ter uma parcela desse sangue voltando para o átrio e não indo toda para a aorta. Aqui estão as referências que eu utilizei para preparar essa apresentação para vocês. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês essa aula, tá, pessoal? Muito obrigada!